Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos analisar uma visão bem crítica sobre o Supremo Tribunal Federal, o STF, e como fica o equilíbrio entre os poderes aqui no Brasil. Olá. Pois é um tema sempre quente, né? Com certeza. E a nossa fonte principal hoje é um artigo de opinião do advogado Roberto Cavalheiro. O que chama atenção é a lente que ele usa, sabe? Qual seria? Ele pega aquela máxima latina, si vis pacem para bellum, se quer paz, prepare-se para a guerra, e mistura com conceitos do Sun Tzu, de A Arte da Guerra. Tudo isso para interpretar as ações do STF. Nossa, que combinação. Sun Tzu e STF, interessante. Exato. Então, ok, nossa missão aqui é desempacotar esses argumentos, ver como o texto sugere que o STF estaria usando, estratégias e armas jurídicas, e como isso afetaria a harmonia republicana e até a imagem do próprio Supremo. Entendi. Começa por onde essa análise? Bom, o artigo começa pintando um quadro do STF como guardião da democracia, né? O esperado. Mas, para essa fonte, ele estaria usando táticas que lembram uma guerra jurídica. Guerra jurídica? Como assim? Para defender o que a fonte chama de sua ordem democrática. E as armas, nesse caso, seriam os inquéritos, as decisões judiciais. Ah, sim. E essa interpretação, como o texto desenvolve isso? Ele dá exemplos concretos? Sim, sim. O artigo vê essas ações como movimentos para neutralizar a ameaça, sabe? O exemplo mais forte que ele cita é a condução dos processos do 8 de janeiro. Certo, aquele episódio. Isso. O texto até menciona dados do Datafolha. Acho que 159 condenações, algumas com penas bem altas, tipo 17 anos. Pesado. E a análise do artigo sobre isso? É que a corte teria agido para, digamos, dominar o terreno jurídico bem rápido. Enquadrar os protestos de um jeito que limitaria a margem de manobra do legislativo. Entendi. Dificultar politicamente qualquer ideia de anistia depois, por exemplo. Exatamente, essa é a leitura. E essa ideia de controle estratégico, segundo a fonte, não para por aí não. Vai para a área eleitoral também. Ah, questão das eleições. Isso. O artigo cita uma denúncia do Mike Pence, lá no Congresso americano, e uma reportagem da Gazeta do Povo. A alegação é de uma participação bem ativa do TSE, que a gente sabe que muitas vezes decide em linha com o STF, né? Certo. E como teria sido essa participação ativa? O ponto-chave seria a instrumentalização do famoso inquérito das fake news. Aquele inquérito que começou de ofício no próprio STF, né? Para apurar ataques à corte. Esse mesmo, super controverso. E a acusação no texto é que, com a desculpa de combater desinformação, a corte acabou influenciando o jogo eleitoral. Exato. Tendo um papel decisivo sobre o que podia ou não circular na internet. Quem podia falar o quê? O argumento é que isso seria extrapolar a função do judiciário, entende? E afetaria a soberania popular. Uma acusação bem séria de extrapolação de poder, então. Sem dúvida. E o artigo ainda fala em seletividade. Diz que essa defesa da democracia seria uma narrativa usada, de forma conveniente pela corte. Seletividade como? Ele dá exemplos disso também? Dá sim. Menciona o uso de prisões cautelares. Chega a citar uma possibilidade que ventilaram sobre o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo. E também a reação forte do STF quando o Congresso tenta limitar algum poder da Corte. Tipo aquela PEC da imunidade parlamentar que vira e mexe e volta à tona. Essa mesma. Que teve discussões em 2021 e depois de novo. Entendi. Então, se a gente junta esses pontos, qual é a tese central do artigo? Que essa seletividade seria para quê? Segundo o texto, seria para blindar a própria corte, consolidar um poder que o artigo descreve como quase absoluto. Então, a ideia é que a soberania que a corte diz defender seria invocada de forma interesseira, para fortalecer a si mesma, gerando desequilíbrio. Exatamente essa linha de raciocínio da fonte. É uma crítica bem forte sobre como a autoridade judiciária estaria sendo usada. E qual seria a consequência disso tudo, na visão do artigo, para a República como um todo? Olha, a conclusão é um alerta. A ideia principal é que essa supremacia de um poder, essa falta de harmonia, ameaça a própria democracia, sabe? Porque a democracia dependeria do equilíbrio, não do domínio de um poder. Isso. A fonte argumenta que uma república saudável precisa de colaboração, de equilíbrio entre os poderes. E aí o artigo volta a Sun Tzu,
Ah, é? O que ele diz? Lembra que tentar dominar tudo, sem ceder, sem buscar entendimento, pode acabar gerando mais instabilidade, criando novos inimigos, basicamente. Faz sentido dentro dessa lógica de estratégia e poder. Pois é. Então, para resumir a tensão que essa fonte apresenta. De um lado, temos a imagem do STF como protetor da democracia. Necessário, talvez. Uhum. Mas, por outro lado, a crítica de que, ao fazer isso, ele estaria expandindo demais sua influência, de um jeito preocupante que talvez comprometa o equilíbrio fundamental da República. É uma dualidade complexa. E isso nos leva, então, a uma reflexão final, né? Pensando estritamente pela ótica do artigo. Essa lente estratégica. Sim. Se a gente considera essa análise que usa poder e estratégia, se vis pacem para bellum, Sun Tzu, para ler as ações institucionais, quais seriam as implicações a longo prazo para a estabilidade da República se essa percepção de desarmonia, de disputa estratégica entre os poderes continuar sendo um ponto tão central no debate público brasileiro? Boa pergunta para a gente pensar. Fica aí a reflexão.